Olá, turma do nono ano, como vão vocês? Tudo bem? Vocês estão bem? Gente, é o seguinte, essa aula é uma aula de repeteco, né? De a gente fazer aí uma revisãozinha nas coisas principais e dentro daquilo que vai cair na prova, lógico, tá? Então eu vou iniciar aqui com a gramática, porque eu acredito que o texto ele vai tomar um pouquinho mais de tempo. Então vamos usar aí, vamos fazer a gramática primeiro, né? Então, logo de cara, sim, a gente pode lembrar, são os conectivos que nós estudamos. Vocês devem se lembrar, né? Os conectivos de adição, de alternativa, explicação, os adversativos, né? E aqueles outros conectivos que às vezes pode fazer parecer ser de uma classe e no entendimento do texto ele é outra, entendeu? Por exemplo, é muito comum na língua portuguesa acontecer isso, e na língua inglesa também não é raro não, realmente eles erram também, como nós. Então, vamos dizer assim que vamos dizer, o João saiu para passear. Passou numa lanchonete para comer hambúrguer. Entrou, comeu um hambúrguer, comeu outro hambúrguer, mas o terceiro ele deixou. Então, se você for pensar que o número de hambúrgueres for em relação ao conectivo, que o último é adversativo, que é mais, o último ele deixou, ele não comeu 2 hambúrgueres, ele comeu 3, que deixou do terceiro. Então, o mais deixou o terceiro, aí ele tem uma função de e. Né? Comeu 2 hambúrgueres, mas o terceiro ele deixou a metade. E o terceiro ele deixou a metade. Entendeu? Então o mais aí está sendo mal colocado. A gente não está fazendo aí uma ideia contrária dele comer. Seria mais o último ele não comeu. Aí tudo bem. Mas o último ele deixou a metade. Não. E o último ficou pela metade. Entendeu? Então é muito comum, às vezes, a gente usar e ter esses sentidos. E às vezes cobre prova exatamente para saber o sentido. Porque nem sempre os conectivos eles vão fazer o sentido deles próprios. Às vezes eles fazem um outro sentido, como eu falei anteriormente. Vamos ver aqui. Segundo os estudos sobre sentence connectors, que são os conectivos, né? Conectivos de ligação de frases, essas coisas, cite o conectivo correspondente à ideia de causa em inglês. De causa, gente. O de causa, o que é? Tá a resposta aí que eu botei, porque aqui no PowerPoint a gente não consegue gravar e escrever. Se existe, eu ainda não encontrei essa ferramenta. Já procurei e não achei. Mas você pode observar que ali você tem because. Because é o quê? Não é por quê? A ideia de causa. Ah, professor, não fiz o trabalho porque eu tive que sair com minha mãe, voltei tarde. O porquê está justificando, né? A ideia de causa. Por que você fez? Você não fez por isso. É a justificativa, é o porquê. Ah, professor, mas e por quê? E por que a gente fala, no início da frase não fala because, fala why? Porque why é uma outra forma de perguntar, de falar o porquê. É só parar as perguntas, né? Why are you so nervous? Por que você está tão nervoso? Né? Alguém aí deve estar nervoso. Quando fazer essa pergunta, alguém está nervoso aí. Deve estar preocupado com as provas, né? Então, why are you so nervous? Por que você está tão nervoso? Aí você responde, because. Aí você vai dizer, porque. Inventa lá uma história, né? Because I want to play
videogame, porque eu quero jogar videogame. Aí você vai responder because. Então, because é, além do sentido do conectivo da frase, ele também é o elemento em que você responde quando você é perguntado, quando você sofre uma pergunta com why. Why you're late? Por que você está atrasado? Aí você vai dizer, because I slept too much. Porque eu dormi demais. Tá? Então, because aí é muito bem-vindo para essa explicação, né? Nesse exercício aí. Número 2. Ainda sobre Sentence Connectors, marque com o X a alternativa que apresenta conectivos correspondentes à ideia de consequência. Consequência. Gente, olha só. Para se ter uma consequência, né, você teve uma causa anterior. Correto? Por isso que é dito causa-consequência. A consequência aqui também é muito bem-vindo para explicar isso daí. Como consequência, você sempre terá que, não necessariamente justificar, mas você terá que ter, dar um sentido, né, à causa. Né? Então, quando você diz assim, que diz que, why you're so late? Because I slept too much. Porque eu dormi demais. Se você inverter essas frases, dormi demais, perdi a prova. Né? I slept too much. I lost the test. Então você vê que tem sempre a de consequência. Aqui, gente, nessa questão aí, vocês já estão vendo aí que tem coisas aí que pode ser e pode não ser. Or para os conectivos de alternância. I drank Coke and Pepsi. Mas você pode dizer o seguinte: or I drink Pepsi, or I drink Coke. Ou uma coisa ou outra. Aí você vai usar esse conectivo aqui. Deixa eu pegar o laser aqui. Ó. Aí esse daqui é para alternância. Or, é igual ou. For. Vamos lá. Lembra do pois? Aquela história do pois? Estou atrasado, pois, então, sofrerei as consequências. Daí, sofrerei as consequências. O for ele tem essa função. Tá? I've done something wrong. For all, I must pay for it. Eu fiz uma coisa errada e para isso eu tenho que pagar por isso. Então, o for aqui, ele tem a mesma ideia de consequência do que o so. Né? I did something wrong, so I must be punished. Eu fiz uma coisa errada, então eu tenho que pagar. Então, o for ele tem o mesmo sentido aqui, vou até botar aqui, ó, do so. Tá? Mesma coisa do so. É igualzinho. O conectivo mais frequente de consequência é so. Aí ele botou, isso aí foi um exercício que eu peguei, não é meu, né? Então esse aqui é de outros. Então ele pegou o mais difícil, para ver se pega. And é o conectivo de adicionar. I studied maths and English. Eu estudei matemática e inglês. Então você é aditivo. Né? But, olha o but aqui, um mais, porém, porque, todavia. Por que não, né? Mas também por enquanto, por quanto, né? Porém, todavia. O but é o famoso mas, que tem a ver com o adversativo, né? É um conectivo adversativo. É o contrário.
né? A famosa frase que o Churchill sempre fala: It was raining, but I went to beach. Estava chovendo, mas eu fui à praia. Né? Você só vai à praia quando está sol. Se tivesse sol, eu ia dizer I went to the beach and it was sunny. Tá sol. Mas o but aqui, ele é adversativo. Ele tem mesmo a função de mais. Deixa eu ver se dá para me escrever. Mas. E o because? O because não pode ser de consequência porque ele já é de causa. Você já respondeu lá em cima. Né? Because é de causa. Tá certo? Vamos agora. Os exercícios estão pregados um no outro. Bom aqui para a gente estudar. Na sentença I play soccer every day, but I prefer volleyball. Qual a ideia correspondente ao conectivo grifado? Eu jogo futebol todos os dias, mas eu prefiro voleibol. É o quê? Só pode ser adversativo, é o mais. Eu jogo futebol todos os dias, porém eu prefiro voleibol. Então, o but está lá em cima como mas, que a gente acha como adversativo. Isso é muito, muito interessante, tá? Conclusivo. A forma de conclusão está ligado muitas vezes ao o sentido da frase e da explicação também. Explicação é o famoso pois, que ele serve tanto, pode ser tanto para consequência como para explicação, porque a consequência é a explicação da causa, né? Tirei 0 porque eu não estudei para a prova. Não estudei para a prova, logo tirei 0, pois tirei 0. Então, aqui o explicativo, ele tem essa função, tá? Do logo, do pois, né? De criar aquela tendência à consequência. Tá? Então, tem a ver a explicação aí. E o conclusivo, também, você também pode usar logo, né? Assim, né? Também. Você vai diante dos outros conectivos. Tá? Acho que nós vimos todos eles aí. Então, vamos. Próximo slide. Segundo slide. Só temos 5 slides, gente. Você vê como cada slide demora um pouco, né? Um professor de língua inglesa resolveu colocar uma questão sobre conditionals. Aqui, ó. Ui, caramba. Conditionals na prova bimestral. Foram 4 sentenças dadas, mas somente uma estava na condicional. Na condition. Assinale a opção correta. O que é a condicional? A condicional é a necessidade de que você tem de passar para a pessoa que está lendo a possibilidade, né, que se alguma coisa acontecer, a possibilidade, a dúvida, né, e o pedido. Muitas vezes você faz um pedido. Faça isso, se não... então, a tendência são basicamente ficar entre se, a condicional se. Agora, as condicionais, tem várias condicionais em inglês. São 4 condicionais. First conditional, second conditional, third conditional e fourth conditional. As 4 têm ligação com os tempos verbais. Então, diretamente no ensino médio, a gente trabalha só 3 condicionais. A do presente, né? A do passado e a do futuro do pretérito. A gente usa essas 3 em inglês. Isso estamos falando em inglês. As condicionais em português, em língua portuguesa, é condicional. É o famoso subjuntivo. Tempo subjuntivo. Né? Então vamos lá. Letra A. Vamos ver o que essa letra A tem. Human being must change their behavior. Então, ser humano must, deve mudar seu comportamento. O ser humano deve mudar o seu comportamento.
O que tem de condicional aí? Nada, né? Você tem uma frase, human being, the being, must change. Esse change aqui está no presente. Oh, meu Deus. Está no presente. Present tense. I change, you change, he change, human being. Está na terceira pessoa como he. He must change their behavior. Deve mudar seu comportamento. Então, só tem um tempo verbal. E nas condicionais, vocês vão ver que existe uma frase com um verbo e uma outra dando condição, né? Criando essa sensação de condição, de ser. Né? Se isso acontecer, papapá. Eu falo o que eu falo. Se chover, fique em casa. If it rains, I stay home. Isso é uma condicional. Olha aqui. If you pass your exams, I'll buy an iPhone for you. Essa daí não dá vontade nem de falar, não dá nem de traduzir, senão alguém vai escutar lá e vai querer. Eu vou falar baixinho. Se você passar nas provas, eu dou um iPhone para você. Posso nem falar alto, senão os filhos escutam e vão querer. E iPhone é claro. Né? Olha a ideia da condicional. Se você passar, aí eu irei comprar um iPhone para você. If, passa, o verbo aqui, if you pass, se você passar, tá? Se você passar your exams, nos seus exames. Esse I'll aqui é I will buy an iPhone. A condicional, a first conditional, é exatamente essa daí. É o presente e que vai passar. Se fosse a second conditional, você teria if you passed that exam, you should, you could, you would, aí você vai inventando. You would have an iPhone. Tá certo? Você sempre vai ter a ideia de passado e a seguinte frase no futuro. Porque você dá uma condição para alguém e reflete na outra frase, que é I will buy. E quando você usa a segunda condicional, que usa o passado, aqui no will, que é will aqui, passa a ser I would. Né? If you passed your exams, I would have bought an iPhone for you. É would com o present perfect. Aí vai mudar tudo. Deixa de ser futuro para ser o present perfect. Que é have mais o particípio do verbo. Então, essas conditionals, para vocês agora é só para observação. E para quando você estiver ao momento de leitura, já saber. E o professor falou que tem quando tiver if. Ó a palavrinha-chave aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a palavrinha-chave para conditional. Deixa eu fazer até uma voltinha aqui, ó. Aqui, ó. Para conditional. Isso aqui é que cria a ideia de condição, é o se. Tá? If. Letra C. It can also be added to the scenario because I want it here. Gente, aí não tem nada a ver, né? Isso pode ser acrescentado ao cenário porque eu quero. Porque eu quero. Porque eu quero isso aqui. O cara é marrento, né? É porque eu quero isso aqui. Então, aí você tem duas frases. E tem um because. Olha aqui, ó, eu esperei até estudar aqui os conectivos. E o because como conectivo. Justificando esse. Ó, it can also be added to the scenario because I want it here. Porque eu quero isso aqui. Se você quiser uma frase consecutiva, que a gente chama de consequência, né? Das frases consecutivas, use essa frase primeiro e emenda nessa aqui. I want it here because
It can also be added to the scenario. Eu quero isso aqui porque isso pode ser adicionado ao cenário. Entendido? Viu como tem lógica as coisas? Causa, consequência. Consequência é causa. Né? Que não tem nada a ver com a resposta dessa questão aqui, mas é só para estudar. Try to study hard so it will bring you your knowledge. Olha o so aqui, ó. O velho so. O nosso velhinho so. Tente estudar mais. Isso levará você a ter mais, ser mais sábio, ter mais conhecimento. Isso levará você a trazer mais conhecimento para você. Tente estudar mais, então você terá mais conhecimento. Isso lhe trará mais conhecimento. So, isso aqui é a famosa frase, né, que a gente usa como a frase explicativa, né, a explicativa, conclusiva. Tá aqui o so. So, você fala o resto. Olha o so aí. Né? Então, dentre essas aqui, isso aqui não tem nada a ver com condicional. Né? Não tem if, tem nada indicando nada. Né? Aqui você poderia ter if you try to study hard, it will bring you knowledge. Você tirava o so aqui. Aí você, botando o if lá na frente, tirando o so aqui, colocando o if aqui, ó, antes do try, if you try to study hard, it will bring you knowledge. Aí você teria uma condicional. Mas aqui não tem condicional. Try to study hard, so it will bring you knowledge. É o então, portanto. Né? Letra B de bola, que é a resposta. Resposta letra B. Pô, uma perguntinha capciosa. Tem muita coisa aí para estudar. Número 5. Professor Alexandre, provavelmente não sou eu, né? Não sou eu. Resolveu colocar uma questão na prova sobre past perfect tense. E que é isso? Que língua é essa? Past perfect tense? Isso é de onde? Isso é de Vênus, de Marte, de Plutão? Que língua é essa? Assinale a opção que apresenta uma sentença no tempo verbal past perfect tense. Gente, eu passei para vocês uma folhinha e que mostrou para vocês como é que é. Present, olha bem, vou falar primeiro do present perfect tense. E aqui nós estamos falando de past perfect tense. O present perfect tense, você usa o verbo to have no present tense, o particípio do verbo principal, e você continua a frase. O particípio do verbo principal. Olha só. I have bought a very good cell phone. Será que faz sentido isso? Eu tenho comprado, I have bought. Eu tenho comprado, né, um celular novo. Isso não faz sentido. Então, o present perfect e o past perfect, ele tem necessidade de que você dê sentido para ele. Né? Outro, vamos inventar. I have painted a door too much. Eu tenho pintado a porta muito. Eu tenho pintado a porta muito. O tenho pintado ainda vai, né? Ainda dá para eu tenho pintado. Mas qual é a noção do tenho pintado? Isso daí vocês vão ver só eu acho que só no primeiro ano. Acho que no ano que vem vocês vão ver as várias formas de se entender o present perfect e o past perfect. Né? A forma de que você tem, por exemplo, I have drink very much water, né? Because my kidneys is not good. Eu tenho bebido muita água porque os meus rins não estão muito bons.
Vamos colocar assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas coloca, aí você justifica, né? I have written letters to my vamos dizer, to my friend that lives in the United States. Eu tenho escrito cartas para o meu amigo que mora nos Estados Unidos. Então, o tenho mais o particípio, aí é o present perfect, né? Eu tenho mais o particípio, tem a ideia de que você está fazendo uma ação frequentemente. Eu tenho escrito, eu tenho postado, eu tenho estudado. É uma ação que está continuando, né? Não é que ela acontece continuamente. Não, mas é uma ação que se repete. Você não para, ela não termina. Eu tenho feito isso frequentemente. Por que eu tenho feito? Porque eu fiz ontem, fiz anteontem, fiz anteontem. Não é no momento, porque no momento aí você tem o continuous tense. I have painted, I am painting, eu estou pintando. I am writing, eu estou escrevendo. Então, o past perfect e o present perfect, eles têm essa ideia. E o past perfect, se você no present perfect tem eu tenho alguma coisa no particípio, o past perfect é eu tinha mais particípio. Eu tinha estudado muito, precisava de nota. I had studied a lot, because I have to pass the exams. E aí você vai formando as frases como você quiser. Tá? Mas que também traz uma ideia de ação mais já no passado. Eu tinha pintado, eu tinha escrito. Né? Era uma ação que se repetia no passado. Tá? Eu espero que isso tenha dado uma clareada, porque o past perfect ele tem que ser muito bem entendido para vocês poderem fazer, tirar dúvidas. Então, como no momento é para vocês identificarem, não fazer frases ainda, é só identificação, então é mole. Present perfect tense, present perfect tense. Have, verbo to have, mais particípio do verbo principal. Past perfect, o had mais o particípio passado do verbo principal. No present tense, você pode ter have e has. Para o has, no caso, I have, you have, he, she, it has. Porque você tem uma mudança na terceira pessoa. Tá certo? Então, isso muda um pouco a colocação. Então, vamos ver aqui. Letra A. Jack was Harold's girlfriend, and they have done a lot of things together. Olha aqui, ó. Eu falei que você tem que ter uma outra frase para completar a ideia. O Jack foi amigo, foi namorada, né? Do Harold, de Harold, e eles tinham estado, olha só, tinha feito, aliás, e eles têm feito muitas coisas juntas. Olha, se ele foi o namorado dela antes, como é que eles têm feito? Então a colocação aqui do past perfect, do present perfect, é totalmente errada. Essa frase tinha que estar no past perfect. Jack was Harold's girlfriend. Então, a Jack era a namorada do Harold. And they had done a lot of things together. Eles tinham feito muitas coisas juntos. Eles eram namorados e tinham feito muitas coisas juntos. Mas isso só se aqui fosse had. No lugar do have, fosse had. Como é have, essa frase está totalmente errada. Então, está fora de cogitação essa frase. Apesar de ter have done, mas tinha que ser had done. Jackie is Harold's girlfriend. Mesma coisa. A Jackie é namorada do Harold. And they are doing a two of things together. Deve ser a lot of things together. Né? A lot of things. They are doing. Are doing é o quê? Are
present e doing ing no final. Present continuous tense. Não tem nada a ver com past perfect. Então, a frase fica assim, ó. Jack era namorado de Harold e eles estão fazendo muitas coisas juntos. Cai no mesmo sentido da de cima, né? Então não pode. Então você vê que as coisas têm que fazer sentido em inglês, não é só chegar lá e colocar qualquer coisa. Não é só o to be. Tem mais coisas, né? C. Vamos ver a letra C. Jackie is Harry's girlfriend and they did a lot of things together. Jack é namorada de Harold e eles did, que é passado de to do, fizeram. Do é faço, did, fiz. Eu fiz, eles fizeram. Então aqui, ó, did, e eles fizeram muitas coisas juntas. Essa frase está correta, tá? Mas ela não está no past perfect tense. Então, ela não pode ser. Apesar dela estar totalmente certa no sentido, né, que ele quer dar, mesmo ele sendo hoje namorado, mas eles fizeram muitas coisas, né, atrás, né? Então só sobra D. Vamos ver se é essa. Jack is Harry's girlfriend. And they had, olha aí o had done a lot of things together. Verbo to have. No passado, no past tense, had, done, participo passado, verbo to do. Né? Então, Jack é a namorada de Harold e eles tinham feito muitas coisas juntas. Certa. Letra D. Os exercíciozinhos bons esses aí, né? Dá pra gente recordar muita coisa, né? Ok, olha lá. Viu falando aí umas coisas, né? Mas parecia que estava morrendo, né? Mas tô não, tô vivo. É porque no PowerPoint você também não volta. É interessante isso, você tem que voltar tudo, né? Então aqui é o slide 4. É um texto. Então quer dizer, as perguntas terminaram lá com o past participle, né? Acabou. E aqui eu ia continuar aqui, número 4, seguindo esse slide aqui. Então vamos lá. Read and Comprehension, leitura e compreensão, né? Interpretação. Texto 1. Eu acho que nós lemos esse texto já, né? We live in a greenhouse. Nós moramos numa estufa. Greenhouse é igual a estufa, é a mesma coisa. Por quê? Porque greenhouse é o nome daquelas estufas onde tem aquelas coisas de plástico, onde se planta. E as plantas não pegam chuva, aquela coisa toda, né? E lá eles cumprem a regra que inventa estufa. A greenhouse é estufa. Podia ser a casa verde, seria mais bonito, mais polido e cai dentro do que é mesmo, né, o local. Esse texto eu tirei lá do Climate da NASA. Olha só. Life on Earth depends on energy coming from the sun. A vida na Terra depende da energia que vem do Sol. Deixa eu botar o laser aqui. About half the light reaching Earth's atmosphere passes through the air and clouds at the surface, where it is absorbed and then radiated upwards in the form of infrared heat. É um pouco técnico isso daqui, né? Cerca de metade da luz que atinge a atmosfera terrestre passa através do ar e das nuvens e atinge a superfície, onde ela é absorvida. E então volta irradiada para cima, né, na forma de raios infravermelhos, né, de calor infravermelho. Aqui é heat, é calor. Calor infravermelho. Isso a gente sabe, né? Bate, volta e vamos ver o que acontece. About 90% of the heat, então cerca de 90% desses raios que voltam, que são 50% que atingem, né, metade,
né? 90% volta of this heat is then absorbed by the greenhouse gases, mainly CO2, and radiated back toward the surface. Então, cerca de 90% desse calor infravermelho é absorvido, que volta, né? É absorvido pelos gases estufa, tá? Que são os CO2, and radiated back, e irradiado de volta para a superfície da Terra. So the global temperatures rise. Daí, né? Also aí, o conectivo so the global temperatures rise. Então a temperatura aumenta, que é o efeito estufa. O calor vai, volta, em vez de voltar para o espaço, não, ele encontra essas partículas de CO2 que refletem para baixo. Ele para baixo, né? O que acontece? Increase the temperatures in the ocean, aumentando as temperaturas do oceano, que é chamado warming oceans, aquecimento dos oceanos, né? Melts the snow cover on the top of mountains. Olha lá, melt é derrete. Derrete a neve que recobre o topo das montanhas. Rises sea level, que vai o quê? Aumentar o nível do mar. Declines the Arctic Sea ice, né? Diminuindo o gelo do mar ártico, né? Lá do polo ártico. And increases numbers of intense raw events, e aumenta o número de chuvas, de eventos de chuvas intensas. Isso aí é melhor explicado da seguinte forma. Você não sabe os furacões, né, que estão na moda, né, lá recentemente nos Estados Unidos, eles ocorrem exatamente por isso. Porque o ar, a terra não consegue absorver, e o mar também aquece. E ele aquece, sobe muito o quê? Muita água. E gera muitas nuvens, com o vapor d'água, que saem do mar e vão para a terra, causando o quê? Muita chuva. Então, os eventos de chuva são muito fortes. As chuvas não são fracas, são chuvas fortes, devastadoras, são os furacões. Isso acontece. Então, um texto interessante aqui. Né? E o texto 2 é um gráfico. Esse gráfico mostra o seguinte. CO2 atmospheric levels é um gráfico que tem, de um lado, o CO2, o nível de CO2 da atmosfera, 800 mil anos atrás. Começando 1.800 anos atrás, to our days, até o dia de hoje. Acho que nós fizemos esse texto, não estou lembrando, eu coloquei aqui, mas eu acho que se eu não fiz com vocês, eu fiz com outra turma. Então você observa que aqui, ó, os níveis atmosféricos de CO2 eles vão subindo, né, durante o passar do tempo. Nós estamos aqui, ó. Esses níveis são níveis de 1950, ainda não são níveis atuais. Não conseguiram ainda ver isso, mas isso aí é de 1950. Né? Aqui, ó. E aqui é o atual, ó. Current level é os níveis correntes atuais. Então, lá em cima. Né? Então, ele sempre teve isso, ó, aumento de CO2, queda, aumento, queda, aumento, queda. Você vê que aqui é mais ou menos parecido. Ó. Então, quer dizer, um ciclo, né? O que veio ocorrendo foi bem cíclico, de 200 mil anos até antes de 1950. Aqui, ó, esse pedaço aqui é antes de 1950. A partir daqui, ele não desceu. Ele chegou no nível aqui, que poderia ter chegado aqui e voltado, ele permaneceu subindo. Os níveis estão altos. Então, esse gráfico mostra exatamente isso. Vamos ver aqui do que se trata. Perguntas sobre o texto. Read comprehension. Que elemento importante para o greenhouse effect? Que elemento importante para o efeito estufa
faz a relação entre o texto 1 e o gráfico do texto 2. É a atmosfera, atmosphere. Years before, anos antes, CO2 level, níveis de CO2, ou Sea Arctic, o mar ártico. O gráfico era de CO2 durante o ano. E o texto falava do efeito estufa, que é causado pelo quê? Pela quantidade de CO2 que tem na atmosfera. Então, a resposta é facinho essa, hein? Letra C. No gráfico, ocorrem as variações de CO2 na atmosfera em relação ao tempo, 800 mil anos atrás até nossos dias. Fazendo uma relação com os dois textos, qual seria a consequência desses níveis de CO2 na atmosfera mostrados pelo gráfico do texto 2? Então, vamos analisar, botando esses níveis atmosféricos de CO2 altos e eles ainda crescentes, o que acontece? Qual é a opção aí que acontece, mas está errada? Vamos lá. Global Temperatures Rise, aumento da temperatura global. Warming Oceans, aquecimento dos oceanos. Greenhouse Effect, efeito estufa. E aqui é Decline Sea Level, diminui o nível do mar. Ora, se, no caso, aumenta a temperatura global, está certo. Tá certo, né? O efeito estufa, greenhouse, letra B, está certo. Aquecimento dos oceanos também está certo. E decline sea levels, declina, quer dizer, diminui. Não, teria que aumentar, né? Então a opção errada é a letra D. Facinho essa interpretação, hein? Facinho. Bom, meus amigos, vamos parar aqui, tá? Essa aí é a aula de vocês, que deu para a gente recordar muita coisa só fazendo. Peguem essa gravação e vão fazendo as correlações com as folhas que você tem, com o livro e o caderno, né? Que vocês têm aí. Vão fazendo essa relação que é por aí, as coisas andam desse modo aí. Tá ok? Então, um abraço para vocês e boa prova. Se Deus quiser, vocês vão fazer boa prova. Tá? Tchau.